Boa tarde do nosso estúdio novo. Eu tava doida para ver esse impacto aqui fora da programação, 24, 28 horas. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde para você, Débora Moraes, boa tarde para todos os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, nessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Cresce porque a gente chama você para participar conosco por meio do nosso WhatsApp 3201-7720, pelo YouTube da TV Brasil Central, e realmente todo mundo gostou muito do resultado do nosso estúdio auditório, né? A Agência Brasil Central sempre inovando, batemos recorde, ficamos 28 horas ao vivo, batemos o recorde que era do SBT, do Silvio Santos. Olha que orgulho para todos nós da Agência Brasil Central. Programa de hoje com muitos assuntos, como sempre, todos eles polêmicos. A gente vai continuar repercutindo a fala do delegado Valdir, que disse que um dos filhos de Bolsonaro fumou maconha em determinada ocasião. Tem também o aumento do preço do diesel. A gente vai falar sobre o marketing do PT. Inclusive a pergunta do dia: o marketing do PT te convence? Repercussão da pré-candidatura de Lula. De Lula e Geraldo Alckmin. Seria a combinação entre chuchu e mortadela? Comigo, os maiores analistas do Brasil. Promotor de Justiça Fernando Krebs. Seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Débora. Boa tarde, telespectador, ouvinte, internauta. Rafael, eu queria te dar parabéns por esse estúdio aqui. E antes de a gente entrar no ar, você estava me falando do custo dessas câmeras, porque o telespectador pode achar que esse estúdio novo custou uma fortuna. Exato. E, na verdade, o que vocês fizeram foi aproveitar um estúdio que estava abandonado, que estava subaproveitado, que tem um auditório muito bom aqui, inclusive, ele é espaçoso, não é? E só para o telespectador, ouvinte internauta, ter ideia, uma câmera, você me dizia, ela custa $80 mil aproximadamente. E estas câmeras que vocês estão vendo aqui custam R$1.000. Tem 5 destas câmeras nesse estúdio. Foi um gasto, portanto, de R$5.000, não é, para equipar um estúdio de TV. E eu vi a imagem em casa, a imagem é ótima, é limpa, é perfeita, é digital, é excelente a imagem. E veja que o custo é extremamente barato, né? Então muita gente acha assim, que o poder público só torra dinheiro, gasta desnecessariamente, gasta fortunas, tudo fica mais caro, mas quando se faz a coisa com seriedade, com honestidade, com correção, com profissionalismo, a gente faz muito mais barato. Parabéns para você, para o Reginaldo e para toda a equipe da TBC, da Agência Brasil Central, não é, por esse novo estúdio e pelo custo insignificante que foi gasto nele para torná-lo operacional. Um belo estúdio, excelente estúdio. Muito obrigado, promotor. Afinal de contas, o dinheiro é do povo, né? E tem que voltar em forma de benefício. Então, o conhecimento do Reginaldo Júnior, de toda a equipe, né, faz com que a gente consiga reduzir esses custos. E o resultado é o mesmo, talvez seja até melhor. Graças a Deus. Comigo, deputado Cairo Salim, seja bem-vindo ao novo estúdio do Jornal Brasil Central. Boa tarde, deputado. Tudo bem? Boa tarde, Rafael. Boa tarde, doutor Fernando Krebs. E a você que nos assiste, nos acompanha aí pela televisão, pela internet, pela rádio, pelo YouTube. Parabéns, TV Brasil Central, por esses novos estúdios, realmente muito aconchegante, com espaço aqui para a população participar, né, Rafael? Fiquei Exatamente. Muito feliz e aproveito para parabenizar o Júnior, Paulo Berens, você, enfim, toda a diretoria e todos os profissionais, né, dos mais humildes, mais simples, até os mais graduados aí, que fazem dessa emissora, que revolucionaram essa emissora, na verdade, prestando um serviço que é público, de muita qualidade para a população goiana. Conosco também hoje o Fabrício Rosa. Cadê o Fabrício Rosa? Seja bem-vindo, Fabrício. Boa tarde para você. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a você que está em casa. Bom demais estar aqui com estúdio novo. Parabéns, Rafael. Bem, isso é uma forma de investimento na TV pública, na TV de qualidade. Quem está em casa percebe que o debate aqui ele é um pouco mais profundo, um pouco mais diversificado. A gente tem tempo para debater as pautas, então é isso que a gente precisa. TVs públicas, como acontece em vários países. A BBC de Londres, a TVE da Espanha,
outras televisões na Europa, são TVs públicas comprometidas com a democracia e que a gente consiga reverberar esse compromisso aqui no estado de Goiás por meio da TV Brasil Central. Parabéns, Rafael. Maravilha, nós que agradecemos muito também as palavras do Fabrício Rosa. Vamos fazer o seguinte, vamos com os assuntos polêmicos. Débora Moraes. Simbora, uma ótima tarde aos nossos comentaristas. Já a pergunta do dia. No início de abril, gente, os aliados do PT viram com preocupação as falas do Lula com os ataques que ele fez à classe média. Lembra? Dizendo que a classe média ostentava, que tinha que ter só uma televisão. E ainda deu um incentivo para que a população cobrasse esses direitos na porta da Casa dos Deputados. Mas, para o fim do mês, depois de ter anunciado sua reinvenção nas redes, o petista ainda defendeu piadas com nordestinos. Disse que criticou, sabe, o politicamente correto, que estava muito chato isso. E aí, em meio a tantas divergências dentro do PT, o marqueteiro Sidônio Palmeira, de 63 anos, agora assume a propaganda do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O grande, claro, desafio, porque mostrar um PT agora menos vermelho, só que esse marketing te convence? Tirar o vermelho, sabe que eles tanto já bateram isso ao longo do tempo? Sabe, será que quer botar o verde e amarelo também? Agora eu que estou perguntando. 32017720, tá aí a pergunta do dia. Eu quero saber a sua opinião, se o marketing do PT te convence, Rafael? Muito bem, deixa eu jogar a bola aqui para os maiores analistas do Brasil darem as suas opiniões. Vou começar com Fabrício Rosa. Fabrício Rosa, essa troca de marqueteiro foi benéfica na sua opinião? Olha só, Rafael, você que está em casa, o baiano de Vitória da Conquista, Sidônio Palmeira, entrou no lugar do Augusto Fonseca, que era da agência MPB, Estratégia e Criação. Eu acho que é importante dizer que dentro dos partidos políticos, especialmente o PT, o PSOL e partidos que são formados por correntes, existe sim uma disputa que é saudável, uma disputa democrática entre vários grupos. O que a gente percebe ali é uma disputa entre um grupo do Franklin Martins, um outro grupo do Gilmar Tato, com olhares diferentes para a forma com que o PT deve se apresentar. Eu concordo com a alteração, eu acho que é preciso rejuvenescer um pouco a forma de se apresentar, dialogar com os jovens, falar de futuro, falar de esperança. É claro que é preciso também resgatar o passado do melhor governo que o Brasil já teve. Lula chega no poder com 13% de desempregados, deixando ao final 6%, 5% de desempregados. Então é preciso sim mesclar o vermelho com outras cores, para recuperar essas cores, porque nós também somos brasileiros, em que pese essas cores, viu, Rafael, serem cores da família real, serem cores lá da família Habsburg, que utilizava o amarelo da princesa Leopoldina, que utilizava o amarelo como cor principal, e a família Bragança, que utilizava o verde. Essa bandeira nossa, que parece republicana, na verdade ela é uma bandeira do Império, mas é preciso recuperar essa multicoloridade que forma o Brasil, incluindo também o vermelho, e apresentar esperança, apresentar jovialidade, apresentar juventude para o povo brasileiro, porque é isso que o Partido dos Trabalhadores é. Cairo Salim, qual a sua opinião? O PT acerta ao trocar um marqueteiro? Em primeiro lugar, eu quero parabenizar aí quem definiu essa pergunta do dia, né? Se o marketing do PT te convence. Sim, ele me convence a não votar nele, a não estar com as diretrizes do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que essa história aí de sair do vermelho, na verdade a população não vai entender bem, porque eles querem realmente disfarçar o que eles realmente representam. Na verdade, houve, Rafael, agora no último ano, uma tendência de membros dos partidos da extrema esquerda saírem e virem para o campo, digamos, mais de centro-esquerda, né? Como o PT e o PSB. Então, muita gente saiu do PSOL, foi para o PSB, do PCdoB para o PT e... Salvo me engano, na última campanha da Adriana Corsi em Goiânia, ela já usou essa estratégia de não se apresentar com as cores vermelhas. A estrela já era rosa, enfim, tinha um outro formato ali de se apresentar, porque o vermelho tem dado muita rejeição
aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, quem é de direita usa o vermelho, né, Dr. Krebs? O Partido Republicano se apresenta com a cor vermelha, mas a maioria dos países... É uma cor aí, bonita, deputado? É uma cor bonita, eu gosto da cor vermelha. Uso gravata vermelha, camisa vermelha sempre, mas o PT se apropriou dela, né? Não que eles queiram se apropriar, mas enfim, criou-se uma identidade. A verdade o comunismo também, né? É vermelho? Sim, na China, não sei se em Cuba eles utilizam o vermelho também, mas em vários países aí, na Rússia, na Venezuela, o vermelho é associado ao comando da esquerda, né? Ao comunismo. Agora, vamos ver se essa estratégia vai dar certo. Enfim, é um direito dos marqueteiros, é um direito do PT, mas o que vale mesmo para a população são as propostas, são os projetos, são as bandeiras que o PT defende. Então, essas é que vão falar mais alto e eu acredito que vão dar mais uma derrota nas urnas para o Partido dos Trabalhadores. Promotor de Justiça Fernando Krebs, o marketing do PT, ele será bem feito a partir de agora? Eu não estou nem entrando no mérito se anteriormente era bem feito, mas qual a sua avaliação, promotor? O marketing é um instrumento da atividade política muito importante e muitas vezes ele acaba substituindo o conteúdo. Ele é o invólucro do sabão, não é, do sabonete, e muitas vezes acaba substituindo o próprio conteúdo do próprio sabonete, né? Nós temos que saber o que o sabonete propõe, né? E qual o seu grau de eficácia. E isso se dá num processo eleitoral onde haja debates, né? Onde haja entrevistas, onde haja discussão política de forma mais aberta e democrática possível. Por isso que eu sou um crítico da legislação eleitoral, porque ela restringe por demais a campanha eleitoral. Há 45 dias, o que é ridículo, não se faz campanha em 45 dias. Por que houve essa redução? Porque o tempo era maior, para se gastar menos. O que aconteceu? O Congresso aprovou mais gastos com o fundo eleitoral, que eu não sou contra o fundo eleitoral, eu sou favorável a ele, ao contrário, por exemplo, de alguns, não é? Eu entendo que ele deve existir, não nessa proporção que foi criado. Né? 5 bilhões? Pelo amor de Deus, né? Isso aí não, ele tinha que ser mantido no valor inicial original, até menor, eu acredito. Agora, o correto seríamos ter um tempo de campanha maior de 6 meses, porque o que eu tenho observado é que o cidadão se apresenta como pré-candidato, mas na verdade ele já é candidato. Todo mundo sabe que ele é candidato e está em campanha. Então é um faz de contas, não é, que não convence ninguém, precisa mudar isso. Nós precisamos ter partidos mais programáticos, um menor número de candidatos também, para que o eleitor possa controlar melhor esses candidatos, conhecê-los e fiscalizá-los posteriormente. Se o marketing vai ou não convencer, isto na eleição nós saberemos. Agora, historicamente, o marketing do PT é sempre muito bom. E as pílulas que eu vi, não é, desde o lançamento da candidatura do Lula e do Alckmin, pré-candidatos, né, que na verdade são candidatos, mas formalmente são tidos como pré-candidatos, o material é muito bom. Aliás, o material é excelente, grande qualidade. E isso, obviamente, vai ter um impacto, né? Agora, eu quero chamar a atenção que foi feito um marketing, por exemplo, contra a Marina Silva, na eleição de 2014, me corrijo se estiver errado a data, não é, que acabou destruindo a Marina Silva. Não é? E a Marina Silva não merecia aquele marketing político pela sua trajetória, pelo que ela representa, pelo que ela pensa, e etc. e tal. Então a gente tem que tomar cuidado com esses marketings, né, para que eles não substituam a discussão de conteúdo. Muito bem, daqui a pouco, e não tem problema nenhum, né, a gente faz diferente, a gente vai colocar essa nova propaganda do PT. Chegou a ver, deputado? Ainda não. Não? Estou curioso. Interessante, que coloca Lula como o herói, Bolsonaro como vilão, mas é natural, né? Normal, é o grande adversário, é a polarização, faz parte do jogo político. Rafael, daqui a pouco a gente vai colocar. Do outro lado não é diferente. Do outro lado nós temos Deus, o santo e o capeta. E eu acho isso um absurdo. Eu não concordo com isso, não aceito, eu acho isso uma barbaridade. E tanto de um lado quanto do outro. Esse maniqueísmo de que um é 100% bom, o outro é 100% ruim, né? Isso eu acho que não convence ninguém. Mas, infelizmente, muita gente compra essa ideia. Muito bem, daqui a pouco, então, a gente vai mostrar, pedir para a produção baixar aí o vídeo, né, para a gente colocar no ar. Débora Moraes, mais um assunto para o nosso debate. Eu acho que a gente tem aqui os vídeos, ô Rafael. Vou já aproveitar o seguinte, não chegou ainda?
Porque gente, o vídeo é o seguinte, faz um contraste, né, do que seria cenas da época agora, né, do governo de Bolsonaro com o que o Lula pretende. Então, assim, vou dar um exemplo, ou assim, ou assim. Então, tem umas ceninhas aí que a gente está separando, não é isso, Norminha? Tá baixando mesmo, Rafael. Vamos mudar então o tema aqui? Vou com a da maconha, porque a maconha tá dando o que falar, gente. Porque o deputado federal, o delegado Valdir, do União Brasil, tá aqui de Goiás, ele esteve no último dia 5 aqui na nossa programação 24 horas, que viraram 28 horas. Foi uma programação especial. E aí ele disse que o deputado Eduardo Bolsonaro, filho de Bolsonaro, do PL, estaria no Havaí fumando maconha, enquanto o pai dele, então o deputado federal Jair Bolsonaro, concorria à presidência da Câmara em 2017. Segundo Valdir, o filho do Bolsonaro, estava lá surfando e fumando uma maconha no Havaí. Veja o trecho da fala do deputado no TBC 24 horas. Delegado Valdir, onde você estava em 2016? 4 deputados federais votaram no presidente Bolsonaro para ser presidente da Câmara. O próprio Jair, um tal de Éder Mauro, Marcelo Delarore do Rio e delegado Valdir, o filho do Bolsonaro, Oséias, que ele estava surfando e fumando maconha lá no Havaí, viu, Oséias? Ô, Eduardo Bolsonaro, o pai pegou o telefone assim, Oséias, falou assim, ó, seu filho da... Eu não vou falar o nome porque nós estamos na TV ao Rio. Você não está votando em mim aqui. Você está surfando. Se a imprensa souber onde você está, que você está surfando e fumando um brau aí no Havaí, E aí, gente, na mesma sequência, o comentarista político Fred Rodrigues, que estava na bancada no dia, ele na hora questionou a veracidade da informação do deputado Valdir e já imaginou que isso daria uma polêmica. Roda. Eu fiquei muito comovido aí com o discurso do Valdir, infelizmente não acho que as ações dele têm refletido isso, né? E principalmente agora aí acusar o filho do presidente de estar fumando maconha, é difícil de provar isso aí, hein, Valdir? Isso aí vai te enrolar, mas aí isso é uma coisa para você resolver lá com o presidente, com o filho dele, com seus companheiros lá na Câmara. E aí, depois, o deputado Valdir falou de novo, respondeu ao Fred Rodrigues, apresentando as provas do comentário sobre o deputado Eduardo Bolsonaro. O menino aqui anterior que estava falando ali, qual que é o nome dele? Fred Rodrigues. Fred Rodrigues, me censurando. É para acabar, né? Fred, não é fake news não, irmão, tá? Não é fake news não, tá? É muito engraçado que umas pessoas defendem liberdade de expressão, mas quando pega no calo dela, aí ela quer que processa. Ele quis te cancelar, foi isso, delegado? Não sei. Coloca o Fred na tela aí. Não sei se ele quis me cancelar. Mas o que eu falei, não é fake news não. É testemunho, é presencial o fato. Eu estava ao lado do presidente Bolsonaro, é só vocês pegarem o vídeo. É muito fácil. Quer ver? Pega o vídeo da votação, pós-votação, estava eu, Bolsonaro e tinha mais um deputado que eu não lembro no momento quem estava do lado. E faz a leitura labial do presidente, que ele estava no telefone, o que ele falou para o filho dele. Pronto, faz a leitura labial. Na época a imprensa pegou, de cima do plenário, a imprensa pegou assim algumas imagens. Tá? E fora isso, é só você pesquisar na internet aí esse assunto. Uma ex-namorada do Eduardo trouxe informações muito mais detalhadas a respeito desse fato. Até o Macrinha aqui ficou assustado com a minha manifestação e ele é muito inteligente e rápido e já foi pesquisar na internet. E aí já colheu várias informações a esse respeito. Então é algo público, notório e muito claro. Não falei nenhuma novidade, não. Falei só uma verdade, né? A gente não pode ficar em cima do muro. E é público e notório agora que se você pesquisar na internet, né, Rafael? O negócio ganhou proporção nacional, a gente foi destaque no UOL. Já vou pedir para o Azaf mostrar aí a página do UOL. E aí você vai poder detalhar melhor, porque a programação 24 horas agora viralizou com a fala do deputado Valdir. Sem dúvida, né? No Brasil inteiro, o UOL e vários outros portais aí de repercussão nacional, televisão, rádio, repercutindo a fala do delegado Valdir. É uma pauta mesmo importante, algo relevante, né? Uma declaração de que o filho do Bolsonaro, em determinada ocasião, fumou maconha, Cairo Salim. Isso afeta
os conservadores, afeta a família Bolsonaro? Qual a sua avaliação, deputado? Eu acho que isso é irrelevante porque não tem prova nenhuma. E eu não tenho procuração do Eduardo Bolsonaro ou de qualquer filho do presidente. Não sei se eles estavam no Havaí e se ele estava fazendo isso mesmo. Mas se o presidente falou isso mesmo para o filho, como se trata de uma família carioca, e carioca é muito despojado no linguajar, falam muitas gírias e palavrões, chama filho de moleque. Por exemplo, aqui em Goiás, por exemplo, você chamar seu filho de moleque, você está xingando ele. Lá é normal você chamar menino de moleque. Então, eu acho que se tratou mais de uma brincadeira sem graça do presidente com seu filho, se é que isso realmente aconteceu, se saiu isso da boca dele, do que, de fato, uma situação real ali naquele período. Isso é do mandato passado, né? E se ele fumar maconha, tem algum problema, deputado? Bolsonaro era deputado federal também. Bom, o que ele faz da vida dele privada não me importa. Eu não recomendo a ninguém que fume maconha. Até porque tráfico de drogas é crime no Brasil. Isso você só consegue comprar maconha no Brasil de um traficante. Então você está semeando ali, alimentando o tráfico. Por isso, não recomendo o consumo. Fabrício Rosa, qual a sua opinião, Fabrício? Olha só, Rafael, eu não sou advogado de defesa do Eduardo Bolsonaro. Ele é um homem adulto, se não me engano, de quase 40 anos. Para mim, tanto ele quanto o Valdir estão em lugares políticos muito parecidos, lugares políticos que transitam pela maldade, pelo ódio, por uma segurança pública preconceituosa. Enfim, não estou aqui como advogado de defesa. Para mim, o Valdir está em busca de likes, em busca de visibilidade, de compartilhamento, mas eu não sou a favor de uma política que incentive o uso de cannabis ou de maconha para ninguém. Mas também não sou a favor de uma política que estigmatiza, que criminaliza, que distancia o usuário do serviço social, da psicologia, porque essa é também uma questão de saúde. Precisa compreender a dor, o sofrimento, os sonhos, as histórias de quem opta por fazer uso a determinadas substâncias. O que a gente percebe na fala do Valdir, e não é só do Valdir não, tem uma discussão de 2 deputados estaduais aqui em Goiás nesse mesmo sentido, um acusando o outro de ter usado maconha. O que a gente percebe na fala desses 2 homens maldosos é um julgamento moral, como se quem utilizasse maconha fosse moralmente, eticamente inferior. E a gente sabe que existem médicos excelentes, juízes, promotores, profissionais de excelência que fazem sim uso da cannabis, que fazem sim uso da maconha e que existem muitas outras drogas que são muito mais violentas, muito terríveis para a sociedade, como o álcool. O marido bate na esposa, várias brigas de trânsito que inclusive aconteceram esse final de semana. O que a gente precisa discutir é política de redução de danos, é a autonomia das pessoas poderem fazer com o seu próprio corpo aquilo que elas bem entenderem, discutir que a maconha tem um potencial medicinal, são mais de 100 elementos terapêuticos. Então essa política de criminalização, ela mata jovens, ela mata policiais, ela encarcera uma porcentagem enorme da sociedade e ela retira recursos do Estado que poderiam ser gastos com saúde e educação. Então, o que mais me preocupa é colocar alguém que usa maconha como se fosse moralmente inferior e a gente sabe que isso não é uma verdade. Promotor de Justiça Fernando Krebs, notícia bombástica aí, o portal UOL repercutiu. Tem o print aí para a gente colocar na tela, né? A dimensão que se tornou a Brasil Central, o nosso jornal, os nossos debates. Promotor de Justiça Fernando Krebs, como que o senhor viu essa declaração? Olha, eu queria, em primeiro lugar, lhes parabenizar, né, por ter estourado aí na mídia nacional, né, a partir de uma declaração que foi feita pelo delegado Valdir aqui. Eu quero dizer que eu tenho as minhas discordâncias do delegado Valdir, mas eu preciso reconhecer que o delegado Valdir, além de falar bem, tem uma boa postura de TV, né, ele não tem por hábito mentir. Eu não conheço o delegado Valdir como um mentiroso contumaz, uma pessoa... porque ele fez algum jogo de se promoção, mas isso está dentro do normal, não vejo problema nenhum nisso. Agora, a declaração ela é muito importante porque ele é testemunha ocular do fato. Não parece que ele mentiu, e há elementos aí para afirmar que isso é verdadeiro. A questão, isso vai com certeza ser usado na campanha eleitoral, porque o político tem que ser coerente, não só o político, todo cidadão. Tem que ser coerente com o que ele prega, Então, se você prega valores conservadores,
contra o uso de drogas, você não pode fazer uso de drogas. Né? E se eu combato a corrupção, eu não posso praticá-la. Se eu defendo a ética, eu não posso ser antiético. Né? Então, essa questão da coerência, e foi aí o parlamentar filho do presidente da República que fez esse discurso de defesa de valores contra drogas, etc. e tal, agora ele vai ter que se manifestar. E ele não se manifestou. Ele não desmentiu. Nem o presidente desmentiu, ninguém desmentiu. Ora, se ninguém desmentiu, é porque o delegado Valdir, ao que tudo indica, disse a verdade. E isso, obviamente, vai ser explorado na eleição e vai ganhar uma dimensão muito grande em razão da coerência. Nós precisamos ser coerentes. O que a gente prega, a gente tem que fazer. Sabe, Rafael, tenha um cuidado enorme na hora de estacionar o carro e não colocar numa vaga de idoso ou de deficiente físico. Porque eu tenho certeza que eu serei crucificado se eu assim o fizer. Então, se eu defendo a legalidade, a lei, eu preciso me comportar na minha vida privada da mesma forma. Político tem que ter esse cuidado extremo, né, Cairo Sanin? Sem dúvida, a gente está exposto o tempo inteiro e precisa haver uma concordância daquilo que se prega com aquilo que se pratica. Né? Então, homens públicos estão sujeitos a isso, e o Eduardo Bolsonaro, se está sendo vítima aí de uma fake news ou de uma mentira, ele precisa realmente se manifestar. Muito bem, vamos acionar mais uma vez a Débora Moraes, que tem mais assuntos. Vamos agora falar do presidente da República, Jair Bolsonaro, que voltou a criticar a política de preços da Petrobras. A repórter Juliana Martins traz informações direto de Brasília. O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a Petrobras em um evento neste sábado, dizendo que a empresa lucra bilhões à custa dos brasileiros. Bolsonaro ainda falou que o Brasil não aguenta mais os reajustes no preço dos combustíveis, que são fruto aí daquela política de preços que atrela o preço do barril do petróleo ao dólar. O presidente da República ainda afirmou que outras petrolíferas no mundo baixaram a margem de lucro por conta da crise que foi gerada pela invasão russa na Ucrânia e sugeriu que a Petrobras faça o mesmo. Bolsonaro ainda chegou a falar que os lucros da empresa seriam um estupro. A gente separou um vídeo sobre isso, vamos conferir. Eles sabem que o Brasil não aguenta mais um reajuste de combustível numa empresa que fatura dezenas de bilhões de reais por ano, às custas do nosso povo brasileiro. O pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, usou as redes sociais para responder a esta crítica de Bolsonaro à Petrobras. Ciro destacou que a União é a maior acionista da empresa e sugeriu que cabe a Bolsonaro mudar a política e reduzir, então, o preço nas bombas de combustíveis. A gente também separou um trechinho desta fala de Ciro Gomes nas redes sociais. O sócio majoritário do capital que vota é o governo brasileiro. Portanto, o presidente da República é quem decide, em última instância, a política de preços da Petrobras. E o canalha que temos na presidência, o senhor Jair Messias Bolsonaro, seguiu a política de preços do outro canalha, Michel Temer, que atrela o preço da gasolina, do gás de cozinha e do diesel ao dólar do mercado internacional. A hora que quiser, um presidente tem poder de mexer na política de preços da Petrobras. Só não faz isso um presidente que seja frouxo, vendido e, principalmente, que não saiba como fazer. Mesmo com este cenário, o presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, disse que vai manter a política de preços já adotada pela empresa, que anunciou um lucro recorde de 44,5 bilhões de reais no primeiro trimestre deste ano. Muito bem, o Ciro Gomes jogou para a galera, na opinião de vocês, tem como mexer mesmo, efetivamente, no preço dos combustíveis? Promotor de Justiça Fernando Krebs, é uma fórmula simples de se resolver? Imagino, e são praticamente todos os políticos que nesse momento, né, muito próximo das eleições, todos os políticos teriam interesse de reduzir o preço dos combustíveis, porque com preço nessa altura, qualquer governante de plantão vai ter dificuldade. E aí, promotor, qual a sua visão? Tem sido criticado diversos governadores, inclusive o governador de Goiás, dizendo que a culpa do aumento dos preços dos combustíveis é dos governadores, inclusive do Caiado, que não teria reduzido o ICMS. Ele congelou, assim como outros
governadores. A culpa do aumento dos combustíveis não é dos governadores, ela é do presidente da República. Por uma razão muito simples, e nisso o Ciro tem razão. Quem administra, quem dirige a Petrobras é o governo federal. Se o governo federal quiser reduzir os lucros da Petrobras, ele pode fazê-lo. Ele deve fazê-lo, até porque hoje a Petrobras é uma das empresas petrolíferas com maior nível de lucro no país. Não é? Portanto, é possível reduzir. Agora, esta política que é adotada desde o Michel Temer, de atrelar o preço dos combustíveis ao dólar, ela está gerando recessão, desemprego, inflação e aumento da carestia no país. Uma empresa, ela não é pública, a Petrobras, tecnicamente, ela é uma SA, uma sociedade anônima. Ela tem acionistas, mas os acionistas majoritários são do governo. Ora, se os outros acionistas estão criando problema, vamos comprar as ações dos outros acionistas e vamos tornar esta empresa pública. Agora, se ela é uma empresa pública, ela não precisa gerar lucro, ela não precisa dar prejuízo, ela pode empatar as contas. Agora, para que a gente tem uma empresa do governo, que é do povo brasileiro, se ela causa tanto prejuízo à economia do país? E o pior, se nós a privatizarmos, vai causar mais prejuízo, porque os combustíveis ficarão mais caros. Alguém tem que pagar o lucro da iniciativa privada, e esse lucro não é tabelado. Eu acho muita graça, Rafael, quando há um aumento de combustível, a população pede que o PROCON fiscalize e cobre os postos de combustível. Ora, a economia que nós temos é de livre iniciativa, não há tabelamento de preço. O dono do posto pode colocar o preço do combustível que ele quiser no posto. Ele só não faz isso por conta da concorrência. E mesmo assim se fala que essa concorrência é combinada. Não é? Ora, é um contrassenso defender tabelamento de preço dos combustíveis e, ao mesmo tempo, ser contra a mudança da política de preço da Petrobras. Ela tem que reduzir os seus lucros, ela tem que pensar na economia do país e ela tem que prestar serviço à população brasileira, que são os seus verdadeiros donos. Nisto, o Ciro tem toda a razão. Tirando os adjetivos que o Ciro colocou para A e B, com os quais não concordo, eu acho que aí ele exagera e ele se perde, no mais ele está coberto de razão no meu modesto entendimento. Durante muito tempo o próprio PT adotou essa mesma política, não é isso, Caio Salim? Sim, é uma situação extremamente complexa e grave. Avalie só, ouvinte, telespectador e internauta. Nem o etanol, que é produzido aqui no interior de Goiás, aqui em Indiara, enfim, tantas cidades goianas, nós temos aí as usinas e a gente não consegue controlar esse preço, colocar ele num valor onde a sociedade consiga pagar. Essa questão do atrelamento ao barril de petróleo, ao dólar, realmente inviabiliza para o mercado brasileiro. Agora, o grande problema aqui do Brasil não é nem o preço do combustível e o lucro da Petrobras, é o poder de compra do brasileiro, que é baixíssimo. Porque o petróleo subiu no mundo inteiro, a gasolina subiu no mundo inteiro. Mas aqui com salário mínimo de fome, para encher um tanque a 1/3 do salário mínimo, aí como é que faz? Aí ninguém consegue realmente movimentar, ninguém consegue andar pelas cidades. Eu não vejo solução. Pode ganhar qualquer um dos pré-candidatos aí à presidência da República, depois que eles entram lá. É difícil não se curvar ao mercado. Existe uma instabilidade internacional que acontece se o presidente conduzir, por exemplo, a Petrobras à mão de ferro, adquirir essas cotas, enfim, conseguir segurar o preço com mão de ferro. Isso causa outros transtornos, capital internacional deixa de entrar no Brasil. Realmente é uma situação complexa que eu acho que nem com a bravata do Ciro, nem com as mentiras do Lula e nem muitas vezes com os discursos do Bolsonaro a gente consiga resolver. Está aí um assunto que o Brasil precisa enfrentar realmente. Ano eleitoral é ano, sim, de discutir isso. Nós precisamos amadurecer. Bolsonaro prometeu, deputado. Dr. Krebs veio com algumas boas ideias aí e o Brasil precisa decidir como é que ele vai querer enfrentar esse tipo de assunto. Porque só candidato chegar e falando que vai resolver aí... Bolsonaro teve a oportunidade de resolver durante 3 anos e 4 meses, 5 meses. Não conseguiu, porque a fórmula não é tão simples assim. Ele baixou impostos. Vai resolver ele falar que vai resolver de agora para frente? Aí ele pode falar que a parte dele ele fez reduzindo impostos mas não é federais. só isso, mas né, mesmo deputado? assim não adiantou nada. Isso.
Você vai na bomba encher o tanque, tá caro do mesmo jeito. Não é só isso. Os governadores congelaram. Eu fico impressionado, porque eu nunca vi um presidente fazer oposição a uma empresa dele, do governo. Não é? Porque ele faz uma crítica à empresa que ele manda. Ele já trocou vários presidentes. Quer dizer, ele troca o presidente, não muda a política da empresa. Então ele faz aquele discurso, ele tem que sair do palanque e governar. Porque o país precisa de governantes que resolvam os seus problemas. A Dilma subsidiou. Resolveu? Não, mas ajudou. E a economia não foi pior por conta disso. É melhor o subsídio, não é, do que a situação que nós estamos. E isso que o deputado Karim Salim falou é muito correto. Nós temos o menor salário mínimo dos últimos 27 anos e não há reposição desse salário mínimo. O poder de compra, ele está se esvaindo. Isso não é ruim, isso é péssimo para a economia do país. É péssimo para todo mundo, é péssimo para o industrial, é péssimo para o pecuarista que não consegue vender o boi dele pelo preço que ele deve vender e assim por diante. Quer dizer, todos perdem quando aumenta a quantidade de pobres e esses mesmos pobres têm o seu poder aquisitivo reduzido. Todos nós perdemos, classe média, classe alta, todos aqueles que vivem para o mercado interno. Só os que não perdem são os horticultores, porque esses vendem para a China, eles não vendem para os brasileiros mais. Muito bem, Azaf, está no Rafael, ponto deixa aí, eu concordar. algumas questões, né? O marketing do PT te convence? É a pergunta do dia, daqui a pouco a gente coloca na tela. Se tiver, pode colocar agora, por gentileza, porque eu quero ouvir o Fabrício Rosa ainda a respeito desse assunto, né, o preço dos combustíveis. O marketing do PT te convence? Sim, 19%, não 81%. Essa enquete está acontecendo nesse momento no YouTube da TV Brasil Central, que tanto cresce. Se inscreva, acione as nossas notificações. Fabrício Rosa. Olha só, concordando com o promotor Fernando Krebs, eu acho que é preciso ter coerência entre aquilo que se oferece para a população enquanto programa e aquilo que de fato se entrega. Paulo Guedes ofereceu e disse que o gás estaria a R$30. O gás de cozinha hoje está muito mais de R$100. O Bolsonaro terceiriza a responsabilidade. Uma hora é para o Congresso, uma hora é para o STF, uma hora é para os acionistas internacionais. E o que está em jogo, minha gente, é o que nós queremos da Petrobras. Se nós queremos uma empresa que tenha compromisso com a sua função social, que tenha compromisso com o desenvolvimento do país, ou uma empresa que vai apenas dar lucro para acionistas internacionais. Nós estamos falando da terceira maior empresa das Américas. A Petrobras é muito grande, ela dá mais de 100 bilhões de lucros por ano. Então nós queremos uma empresa que atenda o povo. A Petrobras é do povo brasileiro. Sempre que aumenta o combustível, aumenta tudo. Nós sabemos que o Brasil é um país rodoviário, nós temos milhões de caminhoneiros, de motoristas de aplicativo, então isso há um impacto muito forte. Em 2016 houve uma mudança da política, isso significa que os lucros da Petrobras irão para os acionistas internacionais e um pouco nacionais, mas apenas 8% dos acionistas são nacionais. É importante dizer que 50,3% da Petrobras é do governo federal. Quem manda na Petrobras é o governo federal. É preciso subsidiar, porque o povo está voltando a cozinhar com lenha. As pessoas estão cozinhando com lenha, as pessoas estão passando fome. É preciso dizer que essa empresa é nossa, é do povo brasileiro. Então nós não podemos depender da guerra, do dólar, dos índices internacionais. E aí, para finalizar, para contrapor o Karim Salim, no governo Lula, se comprava muito mais combustível com o salário mínimo da época, que era menor. Se comprava muito mais litros de combustível. Hoje o salário é um pouco maior, mas se compra muito menos litros de combustível e de gás. Então é sim possível fazer uma política de preços da Petrobras que atenda aos interesses dos acionistas, mas que atenda também à solidez da própria empresa e que atenda sobretudo o povo que está passando fome. Muito bem, eu vou pedir para o Azaf colocar aí o que a gente prometeu, né? A primeira campanha do novo marqueteiro do PT, né? Muito incisiva, usando muito a antítese, né? Como recurso entre diferenciando, segundo ele, Lula e Bolsonaro. Coloca aí, Azaf. O que cruza os braços e o que estende a mão. Retorno, Azaf, de áudio. O que maltrata e o que defende. O que debocha e o que ampara. O que mata, mata e desmata. E o que cuida, protege e salva. O da discórdia
e o da união. O que quer guerra e o que vai pra luta. Existe aquele do desespero e o da esperança. Aquele que tira e o que reparte. O que é de poucos e o que é de todos. Que Brasil você quer? O do ódio ou do amor? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Vamos juntos pelo Brasil. Muito bem, jornalisticamente a gente está apresentando aqui, né, a mensagem do PT, um marqueteiro, né, usando essa questão, mal contra o bem, o diabo contra Deus, o certo contra o errado, e ele colocando, Fabrício Rosa, o PT como a parte correta, Fabrício. Olha só, Rafael, o que eu vejo é mostrando o símbolo do governo Bolsonaro, que foi a morte, o preconceito, a maldade, a falta de generosidade, que é simbolizado pela cova. Quase 700 mil pessoas morreram devido à Covid. E eu não vou culpar o Bolsonaro de tudo isso, mas nós sabemos que uma parcela grande foi ineficiência e má gestão do governo, indícios de corrupção, um governo que dizia que é para as pessoas não usarem máscara, para não se vacinarem, que duvidava da vacina. Enfim, um governo anti-ciência, obscurantista. Uma parcela dessas mortes, com certeza, é de responsabilidade do governo federal. Então a gente vê um governo que ataca todas as políticas sociais, que não tem plano social de moradia. Quantas casas foram construídas pelo governo Bolsonaro? Eu vou te responder. 20 mil casas foram entregues. No governo Lula, foram mais de 4 milhões de moradias entregues. Então é um governo que não tem política para o povo mais pobre, de moradia, de saúde, de cultura, de educação, e é um governo que só destrói. É um governo da destruição. Eu vi que o vídeo começou aí mostrando uma criança pedindo no semáforo. O que a gente tem visto agora, e quero aproveitar e fazer uma denúncia, o governo federal está tentando acabar com o Sistema Nacional de Aprendizagem, aquele que gera as vagas do jovem aprendiz. Ele quer reduzir o número de vagas que as empresas têm que contratar para os jovens aprendizes. Isso é terrível. Então o que a gente vê é um governo da destruição, é um governo capitaneado por uma parte de militares, uma parte de empresários que só pensam em lucro, que é, no fim, um governo do sofrimento e um governo da morte. A gente vê isso no desemprego, a gente vê isso na falta de vagas nas universidades, na redução de bolsas para quem pesquisa nesse país. Então, de fato, a gente não vê nenhuma mentira, a gente só vê verdade. O marqueteiro, nesse caso, está mostrando o Brasil atual e o Brasil do passado, que era um Brasil da esperança, um Brasil do sorriso e que vai voltar a ser o Brasil do futuro. Promotor de Justiça Fernando Krebs. É isso mesmo, não tinha fome no governo PT, não tinha gente pedindo no sinaleiro. Qual a sua avaliação, promotor? Olha, contra fatos não há argumentos. Fatos são fatos. Que a economia durante o governo Lula era muito melhor que a atual, não há nenhuma dúvida disso. E mesmo no governo Dilma. A Dilma começa a perder apoio político quando a economia começa a naufragar. Mas se comparado, inclusive, àquele período, hoje a economia está muito pior do que o restante do governo Dilma. Então a economia, infelizmente, de lá para cá, só tem piorado, isso é fato. Não é? O presidente que a gente vê, ele culpar os outros, né? Ele sempre terceiriza a culpa, mas de um governante o que se quer são soluções. É verdade que o governante muitas vezes não tem como resolver tudo, é óbvio, mas ele pode minimizar. O que eu tenho visto são os principais líderes do mundo preocupados em reduzir os impactos da inflação mundial nos seus países. Eu não vejo isso por parte do presidente brasileiro e acho lamentável, porque nós dependemos dele e dependemos da política econômica para que o nosso dinheiro tenha poder de compra. E eu ganho bem, eu sou bem remunerado e eu vejo assustadoramente o meu poder aquisitivo se deteriorar. Agora, se o meu está se deteriorando, você imagina o do cidadão que ganha 1, 2 salários mínimos. Olha, é lamentável. E eu nunca vi tanta gente na rua quanto nesses últimos meses.
aumentou assustadoramente. As pessoas, esse dia eu estava comendo um lanche no McDonald's, entra o cidadão para te pedir comida dentro do McDonald's. Isso eu não lembro de ter ocorrido. Então acho que isso é muito triste e é muito lamentável. Eu tenho a seguinte ideia, sempre tive. Não adianta eu ter um bom relógio se eu não puder sair na rua porque eu vou ser assaltado. Entendeu? Então se o meu irmão, se o meu vizinho não estiver bem, eu não estarei bem, por melhor que eu esteja. Essa minha situação ela é fictícia. Promotor, mas na época do PT, o Brasil era Suíça, então? Não, não era Suíça, não. Tinha uma série de problemas, não é? Mas também houve uma redução do nível de desemprego, foi muito grande, é inegável. Não é? Houve aumento de investimentos públicos, houve melhora na saúde, surgiu as UBS, UPAs, etc. e tal. E aí eu faço outro paralelo com o governo Caiado em Goiás. Né? O que é hoje, o que era ontem. Melhorou muito. Agora, resolveu todos os problemas? Não. O Estado é uma maravilha? Não. Mas que se investiu muito mais, que melhorou a saúde, melhorou a educação, melhorou a segurança pública, melhorou a infraestrutura, a isso não tenho dúvida. Isso é fato. E contra fatos não há argumentos. Muito bem. Cairo Salim, sua avaliação sobre essa pílula aí do Partido dos Trabalhadores. É real? O mundo antes era muito melhor, o Brasil era o país do mundo de Bob? Tem que parabenizar os marqueteiros, né? Como eles conseguem entrar na mente das pessoas, no coração, causar comoção, emoção e distorcer muitas vezes a realidade. O Brasil sempre foi um país pobre. Nós sempre convivemos com a pobreza escancarada. Isso é consequência de políticos corruptos que sucederam no poder, uma política realmente pequena, vazia, uma população que desconhece o processo eleitoral, porque realmente não foi ensinada nas escolas, não sabe a diferença do vereador para o deputado, do senador para o governador, vota na maior carreata, vota na bandeira mais bonita ou na propaganda mais bem feita enquanto essa. Não lembra em quem votou e não cobra dos seus governantes aquilo que foi prometido. Então, por isso nós temos um país riquíssimo nos minerais, em solos férteis, em extensão territorial, num litoral maravilhoso, gigantesco, potenciais turísticos excelentes, não temos guerras religiosas, não temos guerras entre os nossos povos que habitam aqui no Brasil, mas mesmo assim é um país que patina e não consegue sair dessa situação de uma nação subdesenvolvida. Isso é culpa do presidente Jair Bolsonaro? Não. É culpa de 500 anos de um país pessimamente mal administrado. Bolsonaro pegou um país dividido, pobre, em recessão e enfrentou a maior crise mundial, que é a pandemia da Covid-19 e do fique em casa, que ele bateu pesado para que as pessoas fossem para as ruas e continuassem o trabalho. Consequência disso tudo foi inflação, desemprego, fome, miséria, que foi assim no mundo todo. Mas aqui, como as pessoas trabalham de manhã para comer de noite, essa é a realidade da maioria do povo brasileiro, o povo sentiu muito mais fortemente. Realmente eu acho que o presidente Bolsonaro ele precisa sim de mais tempo para dar a sua cara, para dar o seu estilo à administração. Precisa de um Congresso Nacional mais afinado com ele. É por isso que eu acredito que ele vai ter mais um mandato aí para conseguir organizar ou colocar a nossa nação nos trilhos. E um outro problema do Brasil é que as políticas aqui, doutor Fernando Krebs, elas são de governo. Então, esse governo vai construir regionalização da saúde assim, assim, assim. Aí assume um outro governo e fala, não, isso aqui não. Aí começa tudo ao contrário. Param-se as obras, não continua a obra que os outros governantes fizeram. Um problema que a gente vem enfrentando isso há muitos anos, muita vaidade e muito personalismo. Né? Nós temos hoje no Brasil os fãs do Lula e os fãs do Bolsonaro. Então, ou votam em um porque odeiam o outro. Isso é muito ruim também para o nosso país. A gente precisa amadurecer enquanto nação, amadurecer enquanto país e sair desse maniqueísmo e do nós contra eles, que foi criado, ao meu ver, pela esquerda e principalmente pelo presidente Lula. Nós somos um só povo e nós precisamos, unidos,
mudar e melhorar o nosso país. Vamos fazer o seguinte, teve contragolpe nas redes sociais, a gente mostrou a campanha de Lula, mas está circulando alguns vídeos aí nas redes sociais, contrapondo, né, os marqueteiros do PT. Tá no ponto aí, Azaf? Coloca pra gente. Diga, tá, o que eu roubei? No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões da Odebrecht numa conta corrente de disponibilidade, recebeu seu sítio, que foi feito, combinado para seu uso, o apartamento do qual já foi condenado. Eu, pessoalmente, levei pacotes de 50 mil reais, algumas vezes. Muito bem, promotor de justiça Fernando Krebs, na época do PT, tinha corrupção. Ou não? Ou foi apenas uma invenção? Não, claro. Foi apenas um movimento, né, para favorecer naquela época o PSDB? Ou fomos, naquele período, o país mais corrupto do mundo também, promotor? Claro que tinha corrupção, como infelizmente nós temos desde o descobrimento do Brasil, né? Desde que o Brasil é país, né? E em todos os partidos políticos, né? Inclusive o atual presidente da República tinha um discurso muito forte de combate à corrupção e se aliou a partidos, todos eles envolvidos com um escândalo de corrupção chamado Centrão, né? PP e companhia. Inclusive entregou a chave do cofre para estes que o general, esqueci o nome do homem, o general Heleno, falava, se gritar pega ladrão, não fica meu irmão em relação ao Centrão, né? Então a gente tem que ser coerente, né? O maniqueísmo, ele não permite que a gente veja o que tem de positivo num e o que tem de negativo e vice-versa. E, lamentavelmente, nós vamos seguir assim até no outubro, porque esse candidato à terceira via era o Moro, que fez uma bobagem muito grande, saiu de um partido e foi para o outro, sob a promessa de que ia ser o candidato a presidente, escolheram um indivíduo que ninguém conhece. Ou seja, eles também não queriam que o Moro fosse candidato a presidente da República, o sistema não queria, e ele não será. Os outros, né, Simone Tebet, ela é candidata de um partido que não é um partido, lá tem uma parte apoia o Bolsonaro, outra parte apoia o Lula, quer dizer, ninguém quer que ela seja vários candidata. Partidos dentro de um só. Exatamente, ela até é uma boa senadora, e seria uma mulher, seria importante ela ser candidata, mas infelizmente não vai vingar, não é? E o Ciro não consegue crescer. Então a eleição está lamentavelmente polarizada e o maniqueísmo vai aumentar. E com isso quem vai perder é justamente aquilo que o deputado Carlos Salim falava, que é o debate político, da solução dos problemas do país. Infelizmente, não é, nós vamos empobrecer ainda mais o nosso debate político e a campanha eleitoral, não é? E vai, lamentavelmente, vingar o maniqueísmo, né, do bem e do mal. Cairo Salim, qual a sua avaliação? A gente precisa ganhar tempo, eu vou pedir objetividade para todos, porque a gente precisa ainda falar do lançamento, né, oficial da pré-candidatura de Lula e Alckmin. Pois não, deputado? Sobre o quê? Sobre... Eu já opinei sobre o... sobre esse assunto? Já. Já opinou sobre a resposta, sobre a questão da corrupção? Não opinou ainda não. Qual a resposta? Existia corrupção naquela época também? Não, que é isso? Existia demais, meu Deus do céu. Ali foi a escola da corrupção, no governo Lula. A gente está cansado de ver. Eu fico assustado, defensores do presidente Lula vêm falar aqui que não houve, que a prisão foi arbitrária, que não tinha sentido. Centenas de milhões de reais foram devolvidos, eu nem sei se chegou a ultrapassar 1 bilhão das corrupções da Petrobras, gerente da Petrobras devolvendo o dinheiro da corrupção, diretores da Petrobras, enfim, os exemplos são inúmeros, a população brasileira está cansada de saber disso. Eu espero que o povo não vote com o estômago esse ano. O que é votar com o estômago? Naquela época eu comia mais, eu comia melhor, então eu quero... vou votar no Lula por causa disso. Não, você tem que relembrar que era uma situação internacional favorável. E o presidente Lula administrou o país em céu de brigadeiro. Então, o mundo estava indo bem, não tinha guerra e não tinha Covid. Então, a economia brasileira ia bem, por isso que a carne momentaneamente foi mais barata e o combustível também. Isso não quer dizer que foi porque ele era o presidente, ou porque ele era competente, ou porque ele era honesto. Na verdade, infelizmente, um homem corrupto que já foi preso e condenado e não pode voltar a administrar o nosso país.
Muito bem, deixa eu ganhar um tempo aqui, eu vou voltar ao Fabrício daqui a pouquinho, mas Débora Moraes tem mais um assunto pra gente. Rafael, eu vou só repercutir essa que vocês estão comentando para depois chamar a matéria, porque os principais jornais do mundo mencionaram o lançamento da pré-candidatura do ex-presidente Lula. Fizeram assim, cada um falou uma coisa, né? O lançamento foi no último sábado, em São Paulo, a gente já viu o vídeo, só que a imprensa internacional menciona o petista que se apresenta como o único capaz de tirar Jair Bolsonaro do poder. Então, o diário francês Le Monde destaca que Lula fez de tudo para se apresentar como o pai da nação. O Financial Times assinala que a pré-campanha marca uma reviravolta considerável na carreira política do petista, que foi condenado por corrupção e passando aí quase 2 anos na prisão e inocentado pelo STF. Então, só citei alguns jornais como essa repercussão internacional. Agora, Rafael, como a gente já está no finzinho, eu queria fazer igual que o Júnior, nosso presidente aqui da ABC, fala, lamber a cria. Posso? Vou chamar a reportagem com um resumo que foi, na verdade, a repercussão maravilhosa das nossas 28 horas de programação especial. E a gente confere aí a reportagem de Pedro Henrique Rabelo. Rodou. Já está marcado na história da emissora. O que era para ser Brasil Central 24 horas se tornaram 28 horas de programação ao vivo com uma produção 100% goiana, nada de outros estados na nossa telinha. Isso só foi possível graças a mais de 200 profissionais envolvidos, de manhã, à tarde, à noite e de madrugada. Na TV, no YouTube, no Instagram e em todas as plataformas possíveis. Batemos um recorde de transmissão ao vivo. A programação começou ao meio-dia da quinta-feira e terminou às 4 horas da tarde da sexta, mostrando que quando se tem equipe e vontade, todo desafio se torna possível, mesmo parecendo impossível. É um marco na história da comunicação em Goiás e no Brasil. Todos nós fomos capazes, todos nós somos capazes e todos nós estamos escrevendo essa página maravilhosa da comunicação brasileira. Recebemos autoridades políticas como o deputado federal, delegado Valdir, e o presidente do MDB goiano, Daniel Vilela. Vários secretários e secretárias puderam mostrar resultados das suas pastas e conhecerem a nova estrutura que já está à disposição de cada secretaria. Tivemos espaço para o debate de ideias, mas também para nossa cultura, com música, apresentações e entretenimento. Tivemos educação, o social com a presença da primeira-dama do estado, Gracinha Caiado, o prefeito da capital, Rogério Cruz. Foi demais. Com esses estúdios novos, principalmente com esse, que teve tanta dedicação, um estúdio que une, né, a Agência Brasil Central inteira, a TV Brasil Central, a Rádio Brasil Central AM, a Rádio Brasil Central FM. Então todo mundo trabalhou muito ao longo de meses para poder fazer esse projeto. A gente acaba quebrando barreiras e, sabe, incentivando os nossos colegas, a nossa equipe a ficar assim mais unida. A gente viu o comprometimento gigantesco de cada um. Sabe, da técnica, da cozinha, da produção, da redação, da suíte, todo mundo, a criação de conteúdo. Isso me deixa assim tão feliz, muito grata. A Agência Brasil Central deu mais um passo importante. E mesmo sendo difícil, tentamos resumir em poucas palavras mais essa etapa concluída com sucesso. Porque já estamos preparados para os novos desafios. A minha expectativa, a minha esperança é que a gente inaugure 2 estúdios, mais 2 novos estúdios, e para que a gente possa devolver a Brasil Central aos goianos. As portas estão abertas para muitas oportunidades que a gente vai ver novos projetos saírem daqui. Que venham 48 horas. Muito bem, teve direito, né, a musiquinha lá do Silvio Santos, todo mundo entrando na plateia. Eu vou pedir até depois para a gente até aprofundar, né, tanta coisa que aconteceu nessas 28 horas. O promotor de justiça, inclusive, ficou perplexo aqui. Mais 2 estúdios? Aí eu falei fazer assim, um programa só dos melhores momentos. O homem é doido, né? Que é o presidente Reginaldo Júnior, que na verdade não é doido, é muito ousado e visionário.
Grande abraço para o muito trabalhador, né? Vocês estão de parabéns, né? Por essa maratona que vocês fizeram, foi fantástico, excelente. Parabéns a toda a equipe da TBC, da ABC. Né? E um grande abraço a todos. Me despeço, não vou nominar todo mundo, né? Um grande abraço. Maravilha. Fabrício Rosa, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Boa tarde. Obrigado, Rafael. Agradeço a todos. Quero só lembrar que o Brasil, ao contrário do que disse o Caio Salim, não é um país pobre, é um país de pobres. Nós somos a 12ª economia do mundo, já fomos a 6ª lá no governo Lula, mas o fato é que nós temos elites gananciosas, exploradoras, predatórias, que não pensam nos pobres, e o que a gente mais quer é distribuição de renda, de riqueza e de oportunidades no nosso país. E sobre corrupção, a gente quer que a Michelle devolva os cheques que estavam na conta dela, o Fabrício Queiroz e todo mundo das rachadinhas do governo Bolsonaro. Obrigado. Caio Salim, boa tarde, um grande abraço, deputado. Boa tarde, Rafael, doutor Fernando Krebs, Fabrício Rosa. Penso igual a você, eu não tenho bandido de estimação. Se tem corrupção no governo, que ela seja extirpada, doa quem doer, mesmo se for na família do presidente. Não tem compromisso com o erro. Nós precisamos repassar o nosso país a limpo e defender projetos e princípios. Isso é que é o mais importante. Grande abraço a todos, muito obrigado. Maravilha, muito obrigado por essa audiência que cresce a cada dia. Fiquem com Deus e até a próxima. Débora Moraes, boa tarde para você. Obrigada, Rafa. Boa tarde aos meninos, nossos comentaristas do dia. E é isso, gente, a programação 24 que virou 28, né? 28 horas, batemos aí, né, o que o Júnior fala, o Teleton, a gente brincou um pouquinho com o Silvio Santos. Eu já fui do SBT, eu posso falar, então a gente brincou ali geral. E é isso, 28 para virar 40, 48, e eu quero agradecer a todos que estiveram envolvidos para fazer acontecer, né, essa missão nossa de levar um conteúdo local todo dia, o dia inteirinho para você de casa. E obrigada também pela audiência, pela companhia. Bora pro Scratch em Campo, galera da RBC FM. Fica com a programação local e uma ótima tarde, Alex Garcia e os meninos. Ô, Débora, boa tarde, muito obrigado. Vai lá, vai pra sua segunda jornada, né? Seu segundo tempo. Que nós vamos de esporte agora aqui com a galera de casa no nosso Scratch em Campo aqui na TV Brasil Central, também na Rádio AM 1270 e no nosso canal do YouTube na TBC. É, galera, já começou com o microfone aqui pra baixo. Pastelzinho deu uma melhorada aí? É isso. Programa ao vivo é isso mesmo. Olha só, nós começamos o programa de hoje pedindo a você de casa... Peraí, Lucas Nogueira. Não é possível. Começamos não arruma patavina nenhuma. Começamos o programa de hoje pedindo a você de casa para participar com a gente no 992298580, 992298580, esse é o nosso WhatsApp, para você participar, para você mandar sua mensagem, seu comentário, sua crítica, sua sugestão, suas perguntas para os nossos comentaristas e, é claro, participar sempre conosco aqui no nosso Scratch em Campo. Aliás, esse programa é feito para você de casa, você sabe muito bem disso, que sua participação é muito importante. E para participar com a gente hoje está o Lucas Nogueira. Boa tarde, Lucas Nogueira. Boa tarde, Alexandre. Meu amigo. Tudo bem? Rapaz, só alegria, hein? Coisa linda, sexta-feira, só escutei um barulho, lec-lec, velho, não teve conversa. 2-0 para nós, fora os ameaços. Agora é o Fluminense, tô nem aí pra paçoca. E ontem, o Atlético ficou com os melhores momentos. O Vila Nova não, o Goiás sim ficou com os 3 pontos. A primeira vitória do Goiás com um gol relâmpago aos 48 segundos do primeiro tempo. Tem companheiro que tá pé da vida aqui do meu lado. É isso mesmo! E do meu lado também para participar comigo hoje tá ele, Rodrigo Fumacinha, voltando aí ao nosso programa depois de 2 semanas sem fazer nada, de folga, à toa. Isso? Tudo bem, Fumacinha? Ao vivo direto aí, fiz 24 horas, 3 horas ao vivo com o Lucas aí também. Brincadeira, Fumacinha, tudo bem? Não trabalhou nada naquelas 24 horas, ele não fez nada. Chegou aqui por volta de... Cheguei